Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Jojo do seu canal Jojo Games. E hoje eu vou falar sobre um fone de ouvido aqui que eu adquiri recentemente. Na verdade chegou hoje de manhã, né? Chegou hoje de manhã, então é um vídeo mais de primeiras impressões, né? Não é exatamente um review, que eu teria que analisar melhor o fone, mas vou falar aqui do fone, vamos focar ele aqui, Triple In TC01. Eu não sei se está conseguindo focar, porque o objeto é metálico, brilhante, né? É difícil de focar. Mas enfim, aqui estão os fones, né? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui estão os foninhos. Então, é o Triple In TC01. Aqui está a caixinha, a capa da caixinha. Tá um pouco aqui com marca de dedos, né? Uma caixinha bem bonitinha, toda pretinha, né? Bom, basicamente o que aconteceu? Eu tenho adquirido recentemente mais fones baratos, né? E eu queria, já há algum tempo, adquirir um fone que fosse de uma qualidade um pouco superior, né? Então eu pensei muito nos famosos Moondrop, né, da marca Moondrop. Pensei no Moondrop Aria, pensei no Moondrop Starfield, que para mim é o mais bonito deles, né? E pensei no Moondrop KXX ou KXS, né? Tem dois modelos, né? Mas é praticamente a mesma coisa, só muda, acho que cor, se não me engano. Só que esses fones são muito caros, né? Fogem muito do meu orçamento. O Moondrop Aria está muito famoso por ser considerado um dos melhores custo-benefício. O valor dele é por volta de R$450 comprando na China, né? Comprando em sites chineses como AliExpress, Shopee e tal, né? O Moondrop Starfield por volta de 650, aproximadamente 600, 650. E o Moondrop KXX por volta de R$1.000. Então, fugiu muito do meu orçamento. Mas são fones que, pelas minhas pesquisas, eu acho que eu iria gostar bastante pelas características deles, tanto físicas quanto sonoras, né? O perfil sonoro deles e tal. Aí, então, eu pensei em comprar o KZ-ZSX, ou até mesmo o KZ-ZS10 Pro. Embora o que me chame mais atenção é o KZ-ZSX. Pensei por um bom tempo em comprá-lo. Hoje está custando aí no AliExpress por volta de R$220 aproximadamente, então um preço razoável, né? Já o Triple In é um fone que apareceu depois como uma opção bacana. Tem poucos vídeos dele em português, né? De canais em português. Tem um no canal Mind the Headphone. Tem um outro no, acho que ele é Amazing Bases, né? E acho que um ou outro canal brasileiro. Eu vi muito em canal gringo, né? Principalmente norte-americano. Então, eu gostei bastante, eu achei ele bem interessante, a proposta dele, de ser um fone mais focado nos detalhamentos, né, da música, e ainda assim tendo um perfil em V, né, ou seja, os médios mais recuados em relação aos graves e os agudos, né, e acabei optando pela compra dele, porque o preço dele, normalmente por volta de 280, 290 reais, 280, às vezes cai para 270 e poucos reais. E surgiu uma promoção relâmpago há mais ou menos 20 dias de 217 reais com frete grátis. Aí eu não pensei outra. Desisti do KZ-ZSX, pelo menos por enquanto, né? E comprei o Triple In TC01. A caixinha dele me chegou hoje, né? O encomenda chegou hoje. Demorou menos de 20 dias, eu fiquei muito surpreso, né? Comprei na AliExpress, né? O preço dele acho que já voltou ao normal, já tem algum tempo. Eu fiquei muito surpreso. Infelizmente a caixinha veio furada. Não vou falar que foram os Correios, né? Porque vocês sabem do meu posicionamento em relação aos Correios. Eu sou totalmente a favor das estatais, né? Nas mãos do povo, né? Sou contra as privatizações, porque eu acho que isso é uma entrega de uma empresa super que dá muito lucro, o Correio dá muito lucro para o Brasil, e ela atende todos os cantos, os rincões do território nacional. Então não vou afirmar que foi o Correio, se foi também foi um erro, né? Então a gente tem que lutar para que as nossas estatais melhorem e não para entregá-las, né?
aos interesses do grande capital e tudo mais, né, dos grandes capitalistas, mas enfim, não é o foco da discussão aqui. Então ela veio furada, infelizmente, cara, olha só, parece coisa de faca, uma ponta de faca, eu não sei, então não vou afirmar se foi nos Correios, não vou afirmar se foi na China, se foi nos chineses, não sei, mas por dentro, aqui já mostrando aqui como é que é a caixinha, não veio nada danificado, então eu acho que foi só um furo superficial mesmo, né? Então mostrando aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Dentro dessa caixinha aqui veio o fone, né, propriamente dito. Veio a case, uma case muito bonitinha, parecida com as cases da KZ. Vieram as ear tips, muito simplesinhas, parecidas com as ear tips do KZ ZSN Pro. Vieram 3 pares. Eu testei o par médio, que geralmente dá certo, mas para mim não ficou muito legal. Coloquei o parzinho parzinho maior, ficou um pouco melhor, né? Então veio a casezinha. Veio essa espécie de presilha, né? Não sei o nome disso aqui para colocar na case. Uma case muito bonitinha, muito ajeitadinha, muito parecida com as cases dos fones da KZ, né? E então fiquei muito satisfeito. Falando um pouco aqui sobre os aspectos aqui, as características do fone. A gente tem aqui atrás aqui a curva de frequência que eu acho que eles obtêm em laboratório, né, e tal. Ou seja, um perfil mais ou menos em V. Não é um V tão pronunciado, tão energético quanto os da KZ, mas ainda vocês podem observar um fone em V, né? Os médios mais recuados, né? Os graves e os agudos mais ou menos alinhados, mas mais avançados, mais avançados, vamos dizer assim, que os médios, né? O que mais que a gente pode dizer? Ele tem 104 decibéis de sensibilidade, a faixa de frequência deles, de resposta de frequência de 20 Hz até 20.000 kHz, né? A impedância 16 ohms. Ele só tem uma armadura dinâmica de 10 milímetros, né, de um material aqui que é SI mais PU, eu acho que é um compósito talvez, um material polimérico com sílica, não sei. Eu acho que esse PU é um material polimérico, mas enfim, é um único drive de 10 milímetros, diferentemente dos fones da KZ, principalmente do KZ ZX que eu estava de olho, que acho que são 6 drives de cada lado, ou 5 drives, né? Um drive dinâmico e mais 5 drives ou 4 drives balanceados, né? BA, né? De armadura balanceada, melhor dizendo. Falei errado, né? De armadura balanceada, né? Os BAs. Esse não, é uma única armadura, é um único drive, né? Dinâmico, né? Então, você tem as características, o tamanho do cabo e tal. O cabo dele não tem microfone. Esses fones mais voltados para musicalidade, para ouvir música mesmo, com maior detalhamento e tal, eles não têm microfone. Não vem fone. Vem fone, óbvio, né? Mas não vem o microfone, né? Certo? Isso é comum. Enfim, eu já tinha muitos fones da KZ, né? Já tive muitos. Eu falei, acho que eu não vou comprar o da KZ, pelo menos não por enquanto. Preferi comprar o Triple-In TC01. Essa marca acabou de lançar um fone chamado Triple-In Melee, que está fazendo muito sucesso, mas ele é bem mais caro que o TC01, esse modelo. Então eu não tinha condições, né, de pegar o Triple-In Melee. Se não me engano, não é foco da Triple-In, diferentemente da KZ e da JBL, por exemplo, com fones de ouvido, em fabricar fones de ouvido. O foco deles, se não me engano, são equipamentos para áudio, tipo cabos, acessórios, né? Cabos, enfim, para áudio, né? Mas componentes eletrônicos, enfim, acessórios eletrônicos voltados para áudio, mas não necessariamente fones de ouvido. O que me deixou um pouco um pé atrás. Enfim, até vou mostrar um fone aqui da KZ que eu tinha. Eu não cheguei a fazer review dele. Esse aqui chama EDR1. Ele é bem baratinho, tá? É um fone que meus foninhos mais simples todos foram se perdendo, porque eu uso tanto fone que eles acabam se perdendo, né? Então esse aqui é o EDR1. Tá com o cabo bem bolado aqui. Se vocês tiverem interesse que eu fale sobre esse fone, que eu faça um review, eu nem me importei muito em fazer review, não por uma questão de não informar, né, os meus inscritos, nem nada disso, ou quem tiver interesse. Mas ele é um fone muito simples e ele é fabricado há muito tempo pela KZ, né? E também ele é um fone barato. Então eu acho que ele foi engolido, vamos dizer assim, pelo KZ DX e pelo... Agora tem um KZ DX Pro, né, que dizem que é muito bom, né? E pelo KZ ZSN e o KZ ZSN Pro. Então ele não vende tanto, ele já não tem muito interesse, porque ele foi, digamos assim, o nicho que ele pegava, os outros fones da KZ dão um banho nele e pegam
o público dele, né? Mas enfim, se vocês tiverem interesse, é o EDR1, tá? Então eu tive muitos fones da KZ, né? KZ DX, KZ SN Pro, e já testei o KZ S10 Pro, enfim. Aí eu achei mais interessante comprar de uma outra marca. Como não tenho condições de comprar um Moondrop, comprei um que tem uma sonoridade parecida pelas minhas pesquisas. E esse é o TC01, tá? Então falando um pouco mais sobre as características físicas dele, é um fone pequenininho, ele é bem menor que o KZ DX, KZ SX, KZ S10 Pro. Acho que ele é menor, inclusive, que o KZ SN Pro. Ele é pequenininho, levinho, embora seja de metal. E tem uma construção robusta, uma construção muito bem feita. Esse conector dele, se não me engano, é o mesmo conector. É um MMCX que chama, né? Não me lembro o nome. Do Team Hi-Fi T2, mas ele é bem melhor. É um conector bem melhor, bem mais simples, bem mais fácil de encaixar, bem mais fácil de soltar aqui do fone. Eu achei, assim, embora seja o mesmo modelo de conector do Team Hi-Fi T2, eu achei ele bem mais preciso. Até eu vi umas críticas nos próprios comentários do AliExpress falando que esse encaixe é muito ruim, que solta fácil. No meu não achei isso, não percebi isso, tá? Mas enfim, vamos para a parte do som então. Eu recebi esse fone bem cedo hoje, né? O correio foi bem cedo na minha casa, me entregou o fone. Eu fiquei surpreso, porque acho que não faz nem 20 dias que eu comprei o fone no site, chegou bem rápido. Isso significa que passou pela alfândega lá, pelos processos, pelos trâmites, né? Dos importados muito rapidamente. Fiquei muito satisfeito, né? Tal. E assim já fui testar, já coloquei músicas ali, coloquei um Led Zeppelin, coloquei Pink Floyd, coloquei MPB, coloquei depois música pop, coloquei vários jazz, música clássica, vários estilos e fui testando. Hoje não tive trabalho para fazer, então eu aproveitei a parte da manhã e até a parte da tarde aqui, depois do almoço, para poder ouvir bastante o fone. Lógico, preciso ouvir mais e tal. E eu achei o fone sensacional, fiquei muito satisfeito, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre os pontos positivos e depois eu vou falar sobre os pontos negativos, tá? Começando com os graves. Os graves são na medida. Não são graves fortes, não são. Mas não são graves fracos, poucos perceptíveis, nada disso. Os graves também são na medida, tá? Na medida. Uma coisa que eu achei muito interessante neles é que o grave dele é um grave rápido, né? É o melhor fone que eu tive nesse sentido de execução do grave, além de ser na medida, é um grave rápido, ele não embola, tá? É um grave que tem uma definição legal, não é uma super definição, tá? Mas é uma definição boa. Lá tem os subgraves, tem os médio graves, né? Não invadem as frequências dos médios, dos agudos e tal. Então eu gostei bastante. Os médios, que para mim é o show de bola para mim são os médios desse fone, porque os médios são tranquilos, não são médios que vêm muito na sua cara, mas também não ficam acanhados, né? Ficam abaixo dos graves e dos agudos, mas não ficam escondidos. São médios muito bem apresentados, muito bem detalhados, tem uma riqueza de detalhamento, que é o que eu queria, que é o que eu buscava. Óbvio, não vou comparar com um Drop Starfield, por exemplo, que eu acredito que tem muito mais detalhamento, mas tem um detalhamento muito superior a todos os fones que eu já tive. Até mesmo do que do over-ear que eu tive da Sennheiser, né, o headphone da Sennheiser, que era muito bom, por sinal, também. E em termos de detalhamento, show de bola. O médio é um médio gostoso de ouvir, não é energético, é tranquilo. E é um médio, assim, ele não chega a ser sedoso como o do Team Hi-Fi T2. É uma outra característica. É um médio que se apresenta bem, com uma boa definição e um bom detalhamento. Então, por exemplo, eu estava ouvindo umas músicas que tem muitos sons diferentes de guitarra, muitos solos de guitarra e tal. Pode incomodar o fato de você ouvir um ou outro som relacionado ao metal da corda da guitarra. Você ouvir algumas músicas. Mas o detalhamento da composição, da sonoridade que a guitarra apresenta é muito interessante. Também dos vocais. Tá? Então me chamou muita atenção os médios desse fone. Lá no site do Mind the Headphone, o Léo fala sobre a questão da textura, você consegue sentir a textura de alguns instrumentos, de alguns sons, né, e tal. Eu não senti tanto assim, talvez meu ouvido não seja tão treinado para isso. Mas eu senti um detalhamento bacana, uma certa texturização, assim, né, um certo grau de textura ali, sim.
tá? Gostei de ouvir música clássica, não achei assim espetacular, mas eu gostei, ficou muito bom para música clássica, para jazz. Para o rock and roll, eu não diria que esse fone é tão interessante, porque ele não é um fone energético, embora seja em V, eu pelo menos acredito, né, pelo que eu posso, pelos meus ouvidos conseguem perceber, ele tem essa frequência em V, mas não é um V tão proeminente, assim, tão intenso. Então ele não é um fone intenso, ele não é um fone muito energético, como os fones da KZ, por exemplo. Então não é que não dá para você ouvir rock and roll nele. Dá, fica legal, fica bacana, ainda mais se for rock progressivo, rock progressivo que chama, né? Aquele rock mais assim, tipo Pink Floyd. Tem uma banda também que chama Crimson King, não sei se vocês conhecem, do final da década de 60. Acho que é The Crimson King, alguma coisa assim, né? Tem um álbum que chama The Court of the Crimson King, né? A corte do Rei Crimson, alguma coisa assim. Muito bom. Então rock progressivo, Yes, a banda da Yes, né? Eu senti porque foi bem interessante para esse tipo de rock. Agora um rock mais pesadão, não metalzão, assim, eu não sei se é tão interessante por ele ter essa maior tranquilidade na execução, principalmente dos médios, né? Mas não é que não dê para ouvir, eu acho que fica legal, sim, tá? Inclusive, né, já falando da questão aí dos agudos, eu achei os agudos um pouco acanhados. Não são ruins, estão presentes, são meio sharp, né, meio afiados, mas não incomodam, pelo contrário, eu não senti picos nesse fone. Não senti sibilância, olha só, um dos poucos fones que eu não senti nenhum tipo de sibilância. Pode ser que, ouvindo por mais tempo e tal, perceba, sibilância é quando você tem as palavras com S, né, principalmente com Z, mas principalmente com S e outras sílabas. Então fica aquele som meio desagradável, né, quando você tem uma sibilância muito forte ali, né, que é uma falha dos fones, né? O fone é perfeito, né? Mas tem fones com maior qualidade que não captam essa sibilância, né? Conseguem controlar isso aí. Não senti estridência também é um tipo de som ruim, assim, de se ouvir, um tipo de falha, vamos dizer assim, na execução do som. Então é um fone bem tranquilo, com uma sonoridade muito gostosa de ouvir, sabe? Achei mais interessante que o Team Hi-Fi T2, mas o Team Hi-Fi T2 é mais barato também, né? Mas então eu gostei bastante. Os agudos eu senti que são um pouco acanhados, mas estão presentes. Senti um pouquinho de mais extensão. Mas pode ser também que com o tempo, com o processo de uso do fone, o próprio drive, os próprios mecanismos que tem dentro dele ali com o drive, enfim, a parte elétrica dele ali, o funcionamento dele se ajuste, né? O pessoal chama de burn-in, né? Não sei. Uns falam que é mito, outros falam que existe mesmo e tal. Até vem nos manuais, né? Essa questão do burn-in. Então pode ser que o fone fique mais interessante, tá? Mas, enfim, gostei muito dele, né? Eu acho, é um fone confortável, embora... Vou falar agora dos pontos negativos, né? Ele é muito confortável, ele é muito leve, mas eu achei que em termos de isolamento ele não é tão bom. Eu achei que os fones da KZ, por exemplo, isolam melhor o som. Talvez porque ele seja menor que os fones da KZ, né? Talvez seja uma questão de tamanho. Eu vi um pessoal falando assim, ele fica saindo um pouco da orelha devido àquele, né, o conectorzinho dele aqui, seja meio ruinzinho. Não senti. Mas ele não fica colado mesmo no ouvido, não. Mas não chega a ser ruim, assim, de encaixar mal. Nada disso, tá? Mas em termos de isolamento, eu senti que ele não é muito bom para isolar mesmo, não. Tá? É um isolamento ok, razoável. Os graves dele, eu senti, eles não embolam, mas eu senti que, às vezes, dependendo da música, se ela tem um foco muito no médio grave, ele meio que sobrepõe o subgrave. O subgrave não consegue aparecer tanto, tá? Então eu senti falta, às vezes, de uma presença maior do subgrave em algumas canções. Não sei se é porque ele executa o grave com maior velocidade, isso é uma própria consequência dessa execução mais rápida. Eu não sei dizer assim, exatamente, mas eu senti que em algumas canções o subgrave fica mais acanhado. Mas, embora os graves, no geral, sejam muito bons, né? Uma definição legal e tudo mais. Os médios, gostei bastante, né? Então, o que falar, que é mais só para falar de ponto negativo. O cabo dele é um cabo muito simples, chamar de ponto negativo. Não é em L, isso é um ponto negativo para mim, né? Ele só está na vertical mesmo, né? Prefiro conectores que sejam em L. Olha, esse fone é bem mais barato, né? Esse fone da KZ aqui, e ele em L, né? Tá vendo? Então pode-se dizer que é um ponto negativo. Então o cabo é muito simples, mas não saberia dizer exatamente que isso é um ponto negativo. O volume não é tão alto. Vou chamar isso de ponto negativo? Não é um volume tão alto. É um volume parecido, a quantidade de volume dele, do som dele, eu diria que é parecido com o Team Hi-Fi T2, tá?
Dizem que esse fone fica ainda mais espetacular, mais sensacional, se você usar um amplificador, um DAC de qualidade. Então, eu acho que esse fone, esse Triple In TC01, você consegue tirar mais dele, sabe? Tirar mais potência, mais qualidade sonora, mais resolução, mais definição, mais detalhamento com um bom DAC. Como eu não uso, eu uso mais no celular mesmo, ou no meu computador, no meu notebook, enfim. Mas talvez você tenha um ganho de volume sonoro também, tá? Mas tem um volume sonoro bacana, dá pra ouvir uma música legal, tá? Eu nem chego a usar no máximo aqui do meu celular, por exemplo. No meu notebook, então, eu coloco lá no 60%, 70%, tá? Mas tem menos volume que os fones da KZ, por exemplo. Os da KZ são bem mais volumosos, tá? Esses fones, geralmente, que focam mais detalhamento, mais musicais, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo os mais neutros, né? Que permitem observar como a música é mais natural, como o som é mais naturalmente, chega mais naturalmente aos nossos ouvidos. Esses fones mais caros, vamos dizer, de modo geral, eles não têm volumes muito altos. Alguns têm, né? Alguns da Moodrop, por exemplo, têm. Mas o foco deles é mais a qualidade mesmo, né? Mas enfim, por isso que existem aí os amplificadores e os DACs da vida. Mas é isso, pessoal. Essas foram as minhas primeiras impressões. Talvez mais pra frente, se for interesse, eu faça um review mais detalhado. Mas eu teria que usar por bastante tempo, né? Talvez meses, dias, sei lá. É o meu fone mais caro atualmente. Pretendo ser por mais um tempo, porque eu quero dar um tempo de comprar em ear. Eu quero ver se mais pra frente eu compro um over-ear mesmo, ou um headset mesmo para jogar, né? Quero voltar a jogar assim que eu tiver condições. Eu quero voltar a fazer vídeos de jogos para vocês. E também eu penso muito no over-ear. Eu tenho olhado muito a marca HyperX, a marca AKG. Tem outras marcas um pouco inferiores que eu tenho olhado também, né? Tem esse Soundcore Q30 que eles falam muito, Q35. Tem alguns over-ears muito interessantes. Bluetooth, eu quero que seja Bluetooth, né? Acho que seria mais interessante. Tem os da própria da Sony, tem alguns modelos da Sennheiser. Enfim, tem alguns modelos que eu tô de olho por enquanto, né? Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a todos aí pela paciência, né? Pela atenção. E é isso, tá começando a chover, vou até captar o barulho da chuva aqui, tá legal? Então, muito obrigado a todos, peço que se inscrevam, que isso ajuda muito o canal, que dê um like se vocês gostaram, né? Tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, tchau!